Paz do Senhor, você está no canal Valeu a Pena Esperar. E no vídeo de hoje, fique com o nosso testemunho do que Deus fez nas nossas vidas. Mas logo após a vinheta. Fica aí. O sonho não acabou, o tempo já começou. Estou vivendo tudo que Ele preparou. O sonho não acabou, meu Deus realizará. Sua palavra é certa, eu posso confiar. Preciso esperar. Então, tudo aconteceu quando eu recebi um convite para ir no Congresso da Almada, lá na Assembleia de Deus do Alcântara, onde eu congrego hoje. Uma amiga me chamou para poder ir para o Congresso, para poder estar lá, para podermos adorarmos ao Senhor. De instante eu tive uma resistência, eu não queria ir para esse Congresso. Mas logo depois de tanta insistência da amiga, chegamos ao Congresso, ali onde foi uma benção. E eu me lembro que eu cheguei ali na igreja, sentei na galeria, e do lado esquerdo, só que surgiu um lugar do lado direito, eu fui para lá para sentar. E chegando lá, o congresso começou, foi uma glória, foi uma bênção. E eu me lembro que chegou a hora da mocidade cantar. Os jovens levantaram para cantar, e foi quando eu avistei a Joyce. E naquele momento eu a confundi com uma amiga antiga também, que o nome dela era Joyce. E quando eu olhei, eu falei assim, poxa, acho que é a Joyce e tal. Só que, gente, não era a amiga antiga que eu tinha. Era eu. Era a Joyce mesmo. E aí, quando eu olhei para a Joyce, o Espírito Santo de Deus, ele falou para mim, ao meu coração, eu hoje nesse congresso te trouxe para te apresentar a Joyce. E você vai namorar com ela. Distante, eu falei assim, pensei que era coisa da minha cabeça, gente. Porque nunca tinha acontecido comigo dessa forma, né? E aí eu lembro que eu fixei os olhos na Joyce, o Espírito Santo falou assim, olha para ela, porque hoje eu estou te apresentando a Joyce e você vai namorar com ela. Eu tinha visto a Joyce na minha vida, não sabia de onde Joyce era, se tinha namorado, se tinha algum relacionamento, mas uma coisa é certa, quando Deus quer fazer, Ele faz e faz perfeito, né? E eu me lembro que fixei os olhos, comecei a observar a Joyce o congresso todo. Comecei a observar a Joyce o congresso todo e me lembro que Joyce sentia a presença de Deus. Né? O nosso intuito ali, gente, não foi a gente encontrar com alguém ou até mesmo era adorar o Senhor, até porque os nossos pensamentos era faculdade, era outras coisas e eu não estava com o pensamento... Obra de Deus. Obra de Deus. Não estava com o pensamento em namorar e nem a Joyce também. Aprove o Senhor nos apresentar. Até que o congresso terminou e quem estava dirigindo o congresso falou que a Joyce pregava. E aí eu dirigi um trabalho de libertação na minha igreja. E quando terminou o congresso, eu procurei saber quem era a Joyce. Só que eu procurei saber quem era a Joyce pregadora, né? Fui no Facebook dela, comecei a vasculhar se realmente era mulher de Deus. Porque se tinha namorado, se estava em um bom relacionamento. Só o que mais me importava também, além disso, era saber quem eu ia chamar para pregar na minha igreja, que eu sempre fui enjoado com isso. E vi em Joyce uma menina de Deus, uma menina, um comportamento no Facebook. E vi também que a Joyce não tinha nenhum compromisso, né, gente? E daí em diante, mandei uma mensagem para ela, para ver se ela poderia pregar na igreja onde eu congregava, dirigir um trabalho de libertação. Mandei uma mensagem, fiquei aguardando, depois de 3 meses a Joyce me responde. Pai do Senhor, irmão, tudo bem? Vou te passar o meu zap, porque eu não sou acostumado a entrar por aqui. Nós temos essa conversa no zap, tá, gente? Se der, a gente vai colocar para vocês aí. Desculpa, no Message, né? Nós temos essa conversa no Message. E se der, nós vamos estar aí passando para vocês como é que foi, para vocês terem uma ideia. A primeira conversa. Eu me embolei um pouquinho, porque eu fiquei nervoso. Bem formal, mandei mensagem para ela. E aí, ela depois de 3 meses, como eu falei para vocês, ela me responde. E aí passou o zap dela, né? E começamos a conversar. E fiz o convite. A Joyce consegue chegar lá na igreja, né? No trabalho eu dirigi às terça-feira, né? No trabalho de libertação. Isso até então, né, amor? Até então nada, era só um convite. Era o convite para pregar. E aí a Joyce chega na igreja. Quando a Joyce desce do carro, eu olhei para a Joyce e tudo aquilo que o Espírito Santo me falou há 3 meses atrás, ele retorna a me falar dizendo: eu te apresentei lá
E hoje eu estou te apresentando a Joyce aqui também. E você vai namorar com ela. Normalmente, desci bem sério, Joyce também sério na dela. Amém. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Isso me chamou muita atenção pelo modo da Joyce, né? E ela também fala que o meu jeito também chamou a atenção dela. Muito sério, sabe? Quando eu cheguei na igreja, ele muito sério. A paz do Senhor, irmã. E eu também muito séria, a paz do Senhor. Então isso chamou a atenção dele e também me chamou a atenção. É porque independente do sentimento, ali era a obra de Deus, né? Ali era a obra do Senhor. A gente não confundia as Eu coisas. como dirigente do trabalho e ela como preletora da noite, normal. E eu me lembro que a Joyce pregando, eu olhava para a Joyce e eu me lembro de uma frase, alguém falou para mim assim: Tiago, o Senhor quer que você peça para Ele como você quer. Eu nem te falei isso, irmão. Eu me lembrei aqui. Você peça para o Senhor como você quer alguém para a tua vida. Eu me lembro que a minha oração era assim: Senhor, eu quero alguém que pregue. Eu achava muito bonito alguém que pregava. E ela, Senhor, eu quero alguém que pregue. Eu quero alguém, acho muito bonito a menina, sabe, que pregue, que leve essas coisas a sério. E além disso, eu quero alguém que se possível for, te ame mais do que eu te amo. Porque quando eu quero alguém que te ame mais do que eu te amo, todos os momentos difíceis da minha vida que eu passar, esse alguém que te ame mais do que eu vai me ajudar, vai estar comigo na obra, vai entender que a obra ela é acima de qualquer coisa. De Deus é acima de qualquer coisa. Lembrei da minha oração. E dali em diante, quando o Joyce foi embora, eu comecei a orar por ela. Sem eu saber. Sem ela saber. Sem eu saber. Ela não sabia. E ela foi embora, aquele culto foi uma glória de Deus. Aquele culto serviu como um divisor de águas para poder para mim poder ter realmente a certeza do que eu estava sentindo por ela. E aí eu lembro que a Joyce foi embora, normal também, em paz. E o tempo passou. Chamei Joyce para ir outras vezes pregar, porque eu gostei dela como preletora. Só que também surgiu um sentimento como de um homem com uma mulher. Eu comecei a orar e eu me lembro que nós começamos a conversar. Éramos da mesma faculdade. A Joyce fazia célula na faculdade. Só que eu nunca conseguia chegar, a nossa conversa era só uma conversa formal pelo Zap, aí já era pelo WhatsApp. Conversávamos sobre as coisas de Deus, eu queria entender, eu queria saber quem era a Joyce. Antes de dar o ponto inicial de pedir, eu estava estudando quem era a Joyce. Porque eu acho importante no relacionamento, a primeira coisa que você tem que fazer é conversar, ver com quem você vai se relacionar, isso é muito importante. E aí eu comecei a conversar, eu queria saber se Joyce realmente era aquilo, era uma menina de Deus. E orando por ela. Eu lembro que muitas das vezes na nossa conversa, quando chegava meia-noite, eu interrompia. Falava: Joyce, eu preciso orar. Só que ela não sabia que era por ela que eu estava orando. Não imaginava. E eu orava e interrompia a conversa. Podia ser a hora que for, dava 10 ou 5 para meia-noite. Joyce, acabou, eu vou orar. Não falava também para que propósito era a oração. E me lembro que comecei a orar. E teve umas semanas que Joyce está fazendo o TCC da faculdade, e eu me lembro que teve um dia que a Joyce, a gente não se falamos no dia, e aquilo me entristeceu. Eu falei: poxa, Senhor, será que a Joyce não quer? Será que... Até então eu não tinha falado nada com ela, só que eu pensando, né? Acho que a Joyce não quer, não mandou mais mensagem. E eu sempre fui aquele cara também que nunca vou ficar insistindo, não. Eu deixava no tempo do Senhor. E eu me lembro que quando foi próximo de meia-noite, a Joyce mandou uma mensagem para mim. E isso me chamou a atenção, meu amor. Você não ter falado comigo dentro do meu carro naquele dia, né? Isso. Deus mesmo que planejou isso. Deus planejou isso tudo. Aí eu fui. A Joyce foi e mandou uma mensagem para mim. Tudo bem, tá sumido. Deus dando sinais. Deus estava dando sinais. E aí eu fiquei todo feliz. Eu me lembro que fiquei todo feliz. Tá? E fui orar mais alegre, mais contente. E comecei a orar e conversar com a Joyce. Só que dentro de mim também, eu tinha... era medo e um bloqueio de me abrir novamente, devido a algumas coisas que eu tinha passado, de me entregar para alguém novamente. E eu comecei a orar ao Senhor, e aquilo vinha forte demais. Era mais forte do que eu. E aquilo vinha de Deus. Porque tudo que vem de Deus traz paz, traz calmaria, né? Eu comecei a orar. Aí já não orava mais só meia-noite, eu orava 3 horas da manhã. Aí já pedia a Joyce. Falava: Senhor, me dá a Joyce. Eu quero a Joyce. Só que do lado dela também tinha uma resistência. Sim, eu também estava passando pela mesma
esse processo, né? Eu sabia que ele estava orando já. Por isso, eu também não orava, porque eu não achava que era um problema, né? Porque, na verdade, a gente não percebe que a gente tem isso dentro da gente, esse medo, até a gente conhecer alguém, né? Tem pessoas que já sabem que tem, outras não. Outras, quando conhecem alguém, se deparam com esse ressentimento, né? Esse medo. E a gente começou a ter que trabalhar, né, amor? Isso na gente. Na gente. Nos dois. Os dois passaram pelo processo de cura. Verdade. Os dois passaram pelo processo de se entregar, de confiar de novo, de amar de novo, de fazer tudo de novo. Era como se fosse começando do zero. Né? É verdade. E aí começamos a conversar. E eu me lembro que teve uma conversa que a gente teve, que nós ficamos até às 6 horas da manhã. E ali Deus começou a mostrar tanto para mim quanto para Joyce que o Senhor estava no negócio. Eu me lembro que Joyce também tinha passado por algo muito forte na vida dela. E aí eu comecei a conversar, até então eu não sabia o que ela tinha passado, não sabia. E eu me lembro de uma frase que eu falei para ela: permita-se ser feliz novamente. E no mesmo tempo que eu falava para ela, o Senhor estava me curando também de outros traumas. E a gente sempre conversava de nós não trazermos sombras para o nosso relacionamento. E conversamos ali até às 6 horas da manhã. E eu falei pra Joyce, Joyce, permita-se ser feliz. Eu até cantei um trecho novo pra ela que foi: abre a porta e deixa entrar, corro o risco de ser feliz de vez, não é insensatez. Eu me lembro que eu cantei, a Joyce chorou. E o Senhor estava trabalhando ali na minha vida e na vida da Joyce. Juntos, né? Vale lembrar que a gente passou por um processo juntos, né, amor? Juntos. Deus, ele foi limpando aqui, curando aqui, juntos, né? O Espírito Santo, ele foi trabalhando, assim, nas nossas vidas no total, né? Foi trabalhando e o Senhor aí tratando, né, da gente. Eu me lembro que depois disso, eu fiz um convite a Joyce. Decidi fazer um convite a Joyce. Joyce, você quer sair comigo pra gente conversar melhor? Tal. Eu tava decidido a fazer o pedido pra ela de namoro. E eu me lembro que nós fomos para São Francisco, passei na casa dela. E ela até então nem imaginava, né? Fiz o convite e levei ela em São Francisco, sentamos ali na beira da praia, começamos a conversar ali. E ali eu fui entendendo mais um pouco da vida da Joyce e resolvi fazer o pedido. Falei assim: Joyce, devido às nossas conversas que nós tivemos, eu quero te fazer um pedido, eu quero namorar com você, eu quero um compromisso sério com você e quero te levar pro altar. E na hora eu também fiquei, gente, é sério isso? É isso mesmo? E de prontamente eu falei, né, amor? Eu quero, então vamos começar a orar, né? Aí a gente começou a orar. Decidiu orar, vamos orar. Aí até então a gente não tinha propósito de oração, a gente só se conhecia conversando. Aí nós fomos à etapa agora da oração. Aí a gente começamos a orar. No período de oração houve muitas guerras. Até chegar ao pedido de namoro, houve muitas guerras. Porque até Deus unir propósito, o diabo sabe o que Deus quer unir, né? E aí eu me lembro que várias vezes eu pensei em desistir devido a muitas vezes não entender o que Joyce tinha passado. E o Senhor também forjando o meu caráter, dizendo assim: você vai ter que compreender, você vai ter que entender. Se você quer, então você vai ter que lutar. Nada é fácil. E tudo que vem fácil a gente não dá valor, né? Tudo que a gente conquista com choro, com guerra, a gente dá valor na frente. E o Pai é assim conosco. Ele nunca quer dar nada de mão beijada porque a gente não vai dar valor. E tudo que o Pai nos dá, e aquilo é com luta, com sacrifício, o Senhor, a gente dá valor, né? E eu me lembro que uma semana antes de pedir a Joyce namoro, eu ia conversar com ela. Até não tá nada muito certo, a Joyce ficava tranquila. Só que quando ela via que a coisa ficava séria, ela tinha travado. Era um medo, um trauma, né? Nós queremos abordar isso aqui também com vocês no canal, sobre traumas e medos, porque foi algo que a gente viveu. Eu então vivi isso na pele, eu sei o que é isso, ter trauma, ter medo de se relacionar. Então, quando o Thiago falava de namoro, a gente orava, né? Era amor, tudo certo. Mas quando ele falava que ia lá em casa, aquilo me dava um desespero. O medo de ter que passar por tudo de novo.
sofri de novo, vou chorar de novo, vou sofrer de novo, não vou ser feliz de novo. Então a questão de você decidir e querer ser feliz foi muito importante para mim. Porque eu tive que abrir mão, ter que superar mágoas, ter que superar rancor, ter que superar traumas, tudo de eu, Joyce, eu tive que superar isso pra aceitar o pedido dele e assim a gente começar a namorar sem sombras, sem medo, sem dúvidas, sem nada, começar certo, porque a gente ia começar e ia levar tudo pro nosso relacionamento. E tem gente que leva até como casa, né? Então a gente não queria, eu não queria isso. Eu conversava com ele que eu não queria e foi o que Deus fez, trabalhou e até o último momento, né? Até o último momento, teve uma guerra. Eu me lembro que eu estava na casa de uma cliente e de repente Deus atoma em profecia e fala para mim assim, de outras coisas que ela falou, eu me lembro nitidamente quando ela falou, ele vai te ligar e você não diga que não, você vai porque eu estou no negócio. Ela me entregou, só que depois disso também teve eu me lembro de um episódio que eu fui pregar num retiro espiritual. E aí, de guerras que a gente vinha passando de oração. E eu me lembro que eu fui pregar nesse retiro e nós tivemos, né, um dia antes, foi um mal entendido. Foi um mal entendido que houve à noite antes de ir pro retiro. E aí eu me lembro que eu me levantei de manhã, eu queria muito que ela estivesse comigo. Eu queria muito. E ela queria muito ir. Mas o inimigo ele sabia, então ele ficava colocando farpas, né, amor? Pose na nossa cabeça. De não ir. Eu me lembro que eu, arrumado, falei, Senhor, o último, eu falando com o Senhor, falei, Senhor, eu peço ao Senhor que o último sinal que o Senhor me der, vem comigo, se a Joyce é de Deus para mim. O meu desejo maior é que ela esteja comigo nesse retiro pregando, que ela vá comigo. Irmãos, eu digo para vocês, do nada o Senhor fez algo e quando nós vimos, nós estávamos nós dois lá, juntos naquele retiro. Vou colocar a foto aqui. A gente vai colocar a foto do retiro para vocês. Adorando. E Deus ninguém sabia do que tinha acontecido. E Deus tratando da gente naquele lugar. É bom ressaltar que foi um casal de amigo nosso com a gente, né, que foi a Neide e o pastor Eric, também um casal de Deus abençoado. A gente nunca procurávamos estar sozinho, sempre acompanhado de alguém. E aí estávamos ali, saí dali, só que o tempo passou, aquela guerra foi a guerra maior que nós tivemos. A gente foi um dia antes. O dia do sim. Tudo certo, programado. O medo da Joyce, ele veio maior. E aí... Força, veio com mais força. Aquilo que eu usava é como se eu estivesse protelando, né, amor? E um dia antes, a gente ia começar a namorar na sexta. E quando foi na quinta... Parece que ela veio com tudo, medo, um pavor muito grande. Pavor mesmo, gente, pavor mesmo. Pavor de namorar, de sofrer, medo de sofrer. E foi quando a gente teve essa guerra gigante, né, filho? Foi. E aí eu lembro que numa conversa que a gente teve, eu decidi não querer mais. A partir de hoje, quem não quer mais sou eu não quero mais. Acabou. Eu tinha passado por algumas coisas e... falei, eu não quero mais. Eu cheguei a falar pra Joyce, falei, acho que você não quer nada. Então, mas eu não entendia direito. Ele não entendia, esse medo meu, esse pavor meu. Porque quem tá de fora não entende. Por mais que a gente explique, só a gente sabe o que acontece aqui dentro. Então, você vai explicando para as pessoas a guerra que você vive internamente, só que as pessoas acham que é bobeira. Não é tão grave assim, pode não parecer. Você talvez pode estar nos assistindo e passa por essas guerras interior. E eu entendo disso, eu sei o que é isso. E ele não chegava um momento que ele falou assim, não é possível. E foi essa guerra que a gente passou por a última vez, né? Foi a maior que nós tivemos, né? Decisiva, né? Decisiva. Porque a gente acabou ali. E aí a gente ficamos sem entender. Eu ligo pra uma amiga minha, falo assim, me ajuda, eu acho que acabou. Tinha uma amiga nossa que ajuda a gente em oração. E ela, não, calma. Eu me lembro que no outro dia de manhã eu fui trabalhar e recebi a ligação do pai da Joyce. A profecia se cumprindo que a irmã me entregou. Ele vai te ligar e você não diga que não, porque eu estou no negócio. Ele falou assim, filho, eu conheço minha filha, o pai dela falando comigo. Isso. E eu decidi te ligar e peço que você venha aqui. Eu me lembrei da profecia. Falei assim, ok. E quando foi à noite, aí depois que ele conversou comigo, o pai dela ministrou sobre a vida dela, que o Senhor repreendesse todo medo. E o pai dela sentiu, e a mãe também sentiu que era de Deus, que o nosso relacionamento era de Deus. E orou e ministrou sobre a vida dela. Eu me lembro que eu cheguei na casa da Joyce depois do trabalho. E ali foi o sim. Quando nós dobramos o nosso joelho, e o pai dela ministrou, como o pastor ministrou sobre a gente,
não sobre a vida dela, não somente agora sobre a vida dela, mas sobre a minha vida, que todo medo ali caísse por terra, que Deus não estava unindo só um casal, Ele estava unindo um propósito. E assim aconteceu nas nossas vidas, e Deus nos uniu, e graças a Deus nós estamos aqui hoje fazendo esse canal para dizer para muitos jovens que vão começar um relacionamento, que vão estar orando, que vão estar muitas vezes passar por um processo que talvez você vai até achar que mas não é. Você vai passar por um processo que você vai, poxa, é de Deus, e quando você vai olhar na frente, não é aquilo que você esperava. Se prepara para tudo isso, mas se prepara também para uma coisa, para o melhor de Deus, que vai vir para a tua vida. Vai chegar na tua vida, e nós queremos ministrar sobre você agora. Amém. Que nenhuma maldição vai te alcançar. Seja agora alcançada pelo Senhor. Nós queremos te dizer, assim como Deus fez na minha vida e na vida da Joyce, Ele vai fazer na sua também. Amém, amor? Quer ministrar uma palavra? Ministra uma palavra. Que você acredite em tudo que Deus tem para sua vida. Acredite que as histórias que Deus disse que vai fazer para você, Ele vai fazer. A gente desacredita muito, e às vezes quando acontece algo pequeno, a gente deixa criar uma proporção muito grande, e a gente acaba falhando, né? Afundando, perdendo a fé. Eu quero que através desse vídeo, que você possa voltar a acreditar, sim. Acredite no que Deus te prometeu, do que Ele pode fazer e no que Ele vai fazer na sua vida. É a nossa palavra, é o nosso recado, é um resumo do nosso testemunho, e a gente quer que abençoe a sua vida. Amém. Então fica agora com o clipe. Esse louvor, ele chama muito a nossa atenção, e creio que vai chamar a tua também. Amém. Com Anani Martins, volte a sonhar. Deus te abençoe. Amém. Tchau, até a Tchau, próxima. gente. Você diz que está sozinho, mas Deus diz: estou contigo. Você diz que não tem jeito, não, mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está